João. Estamos estudando o Evangelho de João desde junho, mais ou menos, dia 3 de junho, nós começamos, estamos na 10ª semana, essa é a nossa 10ª mensagem dentro desse Evangelho de João. Então, nós estamos tendo essa oportunidade de aprender aquilo que João escreveu sobre o ministério de Jesus aqui nessa terra. E eu queria, nesse momento, começar a nossa palavra. Bem-vindo à série expositiva do Evangelho de João. Estamos meditando no capítulo 3 e na semana passada nós falamos sobre a essência do Evangelho e dividimos em 3 partes. Semana passada foi a primeira, então a essência do Evangelho é parte 1. Hoje a essência do Evangelho é parte 2. Mas semana passada nós vimos o quê? Que em Jesus nós temos uma nova vida para viver. Em Jesus nós somos transformados por completo. Vimos que em Jesus nós vivemos a diferença produzida pela ação do Espírito Santo. Em Jesus nós somos esclarecidos das verdades do céu, do reino de Deus. E em Jesus nós temos a vida eterna. Amém? E nesse momento nós vamos continuar ainda meditando sobre a essência do Evangelho. Evangelho de João capítulo 3. Os irmãos já sabem, nós estamos agora no versículo 16. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16 ao 21. Como os irmãos não estão cansados, nós vamos nos colocar em pé, a gente precisa se movimentar um pouquinho. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16 ao 21. Nós vamos meditar. Diz assim a palavra do Senhor, versículo que eu acho que todo mundo sabe de cor. Daqui a pouco a gente vai ver se você sabe de cor mesmo. A gente vai tentar falar ele daqui a pouco. Agora não, vamos lá. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Fale aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Bem, nós conhecemos muito bem aí esse versículo 16, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas nós vamos dar aí a continuidade desse encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos foi bem de noite, para se encontrar com Jesus. E Jesus começou a dar uma aula teológica para Nicodemos, começou a falar coisas que ele precisava entender. Nicodemos era ali um líder religioso, era mestre em Israel, ele conhecia as Escrituras, mas ele precisava ainda entender quem era Jesus. Nicodemos tinha essa curiosidade, Nicodemos queria saber por que Jesus estava falando, porque o seu discurso era diferente. Então ele foi ter com Jesus, ele procurou com Jesus. E Jesus começou naquela aula ali para aquele mestre de Israel, ensinando ele coisas preciosas que ele ainda não tinha ouvido na escola, que ele ainda não tinha aprendido lá no Sinédrio, em lugar nenhum. E Jesus começou a ensinar a Nicodemos. E aí a gente, nessa aula aí que Jesus deu a Nicodemos e para todos nós, Jesus ensinou a ele sobre o novo nascimento, a ação do Espírito Santo, salvação dos homens. E agora, nesses 16 versículos, ou dos 16 ao 21 que nós acabamos de ler, nós vamos tentar aí, vamos ver se a gente consegue citar o versículo 16, os irmãos, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna, porque Deus amou. Lutero vai dizer que é o resumo de toda a Bíblia, esse
esse versículo 16. Esse versículo 16 resume muito bem, realmente, o plano de Deus, o amor de Deus, aquilo que Deus tem para o homem. E aí, o que a gente pode aprender nesse versículo tão conhecido por todos nós? Um versículo que, quando você começa na igreja pequeno, você começa a conhecer esse versículo, você começa a ouvir, e é o versículo mais falado no mundo, mais conhecido no mundo. É um versículo que as pessoas têm maior facilidade de memorizar, porque ele é muito lindo, né? Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que podemos afirmar sobre a essência do Evangelho? À luz desse versículo, em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que Jesus é a resposta de Deus para o problema do pecado. Quando Jesus ele disse ali para Nicodemos, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ele estava falando dele mesmo, né? Jesus, unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou muito o mundo. Deus amou o mundo, e aí não tem palavras para descrever a grandiosidade do amor de Deus pela sua vida, pela minha vida, a grandiosidade do amor de Deus por cada um de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. E aí, à luz desse versículo, nós podemos entender o seguinte, que Jesus é a resposta de Deus para esse problema que nós, a humanidade, tem chamado pecado. Eu sei que a preocupação está aí com o vírus, a gente ora para que chegue a vacina, e vai chegar em nome de Jesus, igreja, amém? Vai chegar, estamos orando por isso, e não sabemos o tempo, mas vai chegar. Mas o maior problema que a humanidade enfrenta do homem é o que? O pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e esse versículo diz que todo aquele que nele crê não pereça. Então, automaticamente, quem não crê em Jesus vai perecer. Existe um problema muito sério. Esse problema sério que o mundo enfrenta é o pecado, é aquilo que nos afasta de Deus, é aquilo que nos distancia de Deus. Há uma luta para que nós não vivamos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu quero citar um livro que eu estou lendo e me chamou a atenção muito, que fala um retrato de algumas igrejas brasileiras. Aí eu queria que os irmãos prestassem atenção. Olha, vivemos um tempo em que as novidades se multiplicam dentro das igrejas. A Bíblia, a sua Bíblia aí, é usada como um livro mágico para referendar todas as maluquices que as pessoas às vezes dizem, né? Em nome de Deus, as pessoas são prisioneiras de uma religião que abandona a Bíblia como o único livro de fé e prática para abraçar o misticismo. Em lugar da exposição da verdade da palavra, estabelece campanhas de curas, milagres. No lugar do ensino bíblico, estabelece a busca da prosperidade. Em vez de pregar sobre arrependimento do pecado, estabelece lições de autoajuda. Esse livro é do reverendo Hernandes Dias Lopes. E esse texto do livro faz nos refletir que realidade que nós estamos vivendo no Brasil acerca da compreensão do Evangelho. Por isso que a gente diz a essência do Evangelho. E a gente tem falado a todo momento, não existe Evangelho sem Jesus. Não existe Evangelho sem Jesus Cristo, sem novo nascimento, sem nova vida. É isso que Nicodemos não conseguia entender. É isso que Nicodemos queria aprender com Jesus. O que você tem a dizer aí? Jesus estava dizendo para ele, ensinando a Nicodemos a importância de nascer de novo, para você entrar no reino, viver a realidade de Deus em sua vida. E esse desafio que nós temos de perseverar como igreja, de sermos o povo da palavra de Deus, sermos o povo que vai estar a cada momento norteando a nossa vida por aquilo que a Bíblia nos ensina, não pelo que a moda ensina, não pelo aquilo que as pessoas acham que dá certo. Hoje em dia a gente percebe quanto que as pessoas, os ouvidos se agradam tanto, quando há algumas falsas promessas que não têm contexto bíblico. E na verdade Jesus aqui está ensinando para Nicodemos essa lição tão preciosa. E nós aprendemos que Jesus é a resposta de Deus para o problema do pecado. Jesus é a resposta de Deus
problema que o homem enfrenta. Porque se o homem não se arrepender dos seus pecados, se o homem não receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vai perecer. Está escrito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que crê em Jesus, crê na mensagem do Evangelho, crê naquilo que Deus estabeleceu como princípio. Quando a gente lê aqui, porque Deus amou o mundo, Deus da verdade, Paulo vai dizer que provou o seu amor para conosco. Em Romanos 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós ainda o quê? Pecadores. Nós estamos aqui nessa noite não porque somos maravilhosos, né? Porque, olha, a gente, nada disso. Estamos aqui porque somos pecadores alcançados pela graça do Senhor Jesus. Amém? É interessante a gente notar quando Jesus disse para Nicodemos: olha, para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha ser o quê? Passar pela destruição eterna. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. O que podemos afirmar sobre a essência do Evangelho? Com a Bíblia aberta aí, os versículos 17 e 18 vai nos ajudar um pouquinho mais. Eu quero dizer aqui: Jesus veio para salvar o mundo. Primeiro a gente disse que Jesus ele é a solução, é a resposta de Deus para o problema do pecado. Quem crê em Jesus será salvo. Quem receber Jesus Cristo como Senhor será salvo. Mas Jesus também, nós podemos afirmar que Ele veio para salvar o mundo. Versículo 17 e 18 vai nos ajudar a entender isso. Versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus veio para salvar. Jesus veio para dar essa oportunidade à humanidade de viver em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. Aquele elo que foi quebrado lá no jardim do Éden, quando o pecado começou a habitar nessa terra, quando Adão e Eva desobedeceram o princípio de Deus. Não vou entrar no mérito da fruta, que isso não é o principal. O principal é que eles desobedeceram a Deus. E a partir daquele momento, eles estavam ali vivendo debaixo da desobediência. E o pecado aponta para desobedecer as leis e os princípios de Deus. Você, mas pastor, o que é pecado? É tudo aquilo que nos distancia de Deus, tudo aquilo que afronta a santidade e a majestade de Deus. Aquilo que realmente nos distancia do propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus ele veio para resgatar o homem, resgatar o pecador. Deus tinha um propósito, o Pai tinha um propósito que as pessoas não conseguiam. O que Jesus estava fazendo? Por que Jesus estava pregando? Por que João Batista, antes de Jesus, estava dizendo: o Cordeiro de Deus, vai vir o Senhor? As pessoas tiveram toda essa dificuldade, e nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas não querem ouvir ou aceitar essa mensagem de Deus, né? Esse recado de Deus. Jesus veio com esse propósito definido. As pessoas não sabiam ali naquele momento qual era o propósito de Jesus, qual era a sua missão. Jesus começa a deixar bem claro qual era a sua missão. Jesus ele veio para salvar o mundo. Versículo 17. Em Lucas 19:10 nós encontramos lá um outro evangelho, o evangelho de Lucas, Jesus dizendo que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. O objetivo bem definido de Jesus era esse: salvar o mundo. Todos os religiosos do Sinédrio não entendiam muito bem qual era de Jesus, por isso que Nicodemos foi lá para entender, querer saber o que ele tinha, o que ele tinha a dizer, o que ele tinha a falar. Jesus deixou bem claro qual era a sua missão. Versículo 18, a gente vai com a Bíblia aberta, diz lá o quê? Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então já existe uma sentença: quem não crê não vai perecer. Quer dizer, quem crê não vai perecer, mas quem não crê já está condenado, já tem uma sentença. Se você não crê em Jesus,
já tem uma sentença aí, a gente já tem um prêmio, né? O salário do pecado é a morte. Os irmãos falaram aqui, o salário do pecado é a morte. Existe uma sentença. E aí Jesus vai afirmar nesse versículo 18, quem não crê já está condenado, não é vai ser não, está condenado. Ah, mas o que vai acontecer se acontecer alguma coisa hoje? Está condenado, não tem meio termo. É que aqui no Brasil a gente sempre pensa no jeitinho, né? Será que dá para dar um jeitinho? Não. Os valores, os princípios de Deus são inegociáveis. Os princípios de Deus para a salvação são inegociáveis. E aí, a gente vai perceber no versículo 15, que a gente leu na semana passada, diz lá o seguinte, versículo 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado, não vai ser condenado. Ah, pastor, mas tem jeito ainda? Olha, eu não preciso crer em Jesus, eu preciso começar a crer em Jesus, receber como seu Senhor, como seu Salvador, aí as coisas mudam. Aí você vai participar de algo que o Senhor vai fazer na sua vida. Uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né? A conversão. O que é isso? A gente vai falar daqui a pouco. A fé em Jesus é a garantia da nossa redenção, da nossa salvação, libertação, transformação de vida. Em Jesus nós somos salvos. Há um hino que diz lá, só por Jesus nós somos salvos, né? Só não lembro o número do hino, se vocês lembrarem, mas só por Jesus nós somos salvos. Não há outro caminho, não há outra possibilidade. Ah, mas isso aqui não é de não, pastor. Não, isso só por Jesus, é só por Jesus. Não tem um jeito, não tem uma fórmula, não tem um jeito de dar um jeitinho. Não tem jeito. Quem não crê em Jesus já está condenado. Então a nossa missão, todos nós que estamos aqui, é compartilhar a boa nova. É falar para os nossos amigos, para os nossos parentes. Precisamos orar pela Covid, precisamos orar por aqueles que ainda não conseguem crer no Senhor. À luz do que Jesus está dizendo aqui, quem não crê, já está condenado. Então, olha o tamanho da minha responsabilidade, da sua responsabilidade. Você que ainda não recebeu Jesus, olha o tamanho da sua responsabilidade, porque tem uma sentença. Quem não crê, e crer não é dizer, eu creio, a gente sabe. Existem pessoas que dizem assim, 100% Jesus, 100% da camisa, 100% Jesus. Pessoas que colocam Jesus na camisa, e nada contra, porque eu gosto também de camisa escrita de Jesus. Porém, não é isso que faz a diferença. Crer em Jesus vai apontar, não é você falar da boca para fora, é você vivenciar a realidade do Evangelho de Cristo. Qual é a realidade do Evangelho? Qual é a boa notícia? Jesus veio por nós. Ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aquele que crê não vai perecer, mas ele vai ter vida eterna. Ele vai ser salvo. Salvo do que? Da condenação eterna. Salvo do que? Da perdição eterna. Salvo eterna. Salvo do que? Daquilo que está reservado para todos aqueles que não conseguem crer em Jesus. Quantos creem em Jesus aqui nessa noite que estão aqui? Quantos creem em Jesus aqui? Amém? Coisa maravilhosa. Que nós podemos afirmar sobre a essência do Evangelho. A gente vai seguir um pouco mais e pensando o seguinte: olha, por que a gente dividiu, né, a essência do Evangelho, parte 1, parte 2 e parte 3? Para a gente aprender a cada dia, à luz do que Jesus ensinou sobre o Evangelho. Não aquilo que hoje, a gente sempre bate nessa tecla, né? Hoje as pessoas dizem, eu sou o Evangelho. E dizer, não tem problema nenhum, você pode dizer. Mas o desafio, à luz dessa palavra, é viver o Evangelho. O Evangelho sem Jesus não é Evangelho. O Evangelho sem novo nascimento não é Evangelho. O Evangelho sem nova vida não é Evangelho. O Evangelho sem transformação não é Evangelho. Seguindo os versículos 19 a 21. Jesus, ele é a luz que nos tira das trevas para a luz. A condenação é o resultado de uma rejeição à luz de Cristo. Versículo 19, o que está escrito aí na sua Bíblia? Olha lá. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens preferiram mais as trevas. Não é bem parecido com os dias de hoje? Nos dias de Jesus, Jesus começou
apontavam para Cristo que ia chegar, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem. Jesus se apresentou como Filho do homem, Jesus se apresentou ali, e João, a gente já viu ele narrando lá, descrevendo Jesus como o Verbo de Deus. E a gente pode, à luz da palavra, à luz do que Jesus acabou de falar aqui para Nicodemos e para cada um de nós, olha, os homens amaram mais as trevas porque suas obras eram mais, eles preferiram isso. As pessoas nos dias de hoje não querem viver debaixo de uma nova direção de vida. João 8,12, a gente vai ver mais à frente, a gente vai estudar o capítulo 8, mas Jesus lá na frente vai dizer, Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Ele veio tirar os homens das trevas para a luz, Colossenses 1,13 e 14, diz lá, que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a remissão dos pecados. Em Jesus somos resgatados, perdoados da condenação eterna. Voltando ao texto, mais uma vez, versículo 20, diz o texto assim, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Interessante notar aqui que Jesus não estava falando com alguém que não conhecia ali a lei, não conhecia os salmos, não conhecia a palavra, alguém que conhecia, mas Jesus estava dando uma aula para ele, ensinando para ele algo muito importante, que aquele que pratica o mal, ele detesta a luz, não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam condenadas. Ninguém gosta de ser apontado, ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de dizer assim, você está errado, você precisa mudar. E o Evangelho que nós estamos estudando, a essência do Evangelho, na verdade aponta para um autoexame constante. Na semana passada, no domingo, nós tivemos a celebração da ceia, e na celebração da ceia do Senhor, a gente sempre tem aquele momento, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que o Evangelho aponta para um autoexame, não só no dia da ceia, mas todos os dias, um autoexame, algo que eu não posso fazer pela Maria Verdana, ela não pode fazer por mim, eu não posso fazer pelo Tiago, pela Lúcia, pela Eliana, por nenhum dos irmãos que estão aqui. Eu não posso fazer no lugar de ninguém pode fazer no meu lugar, examinar como está o coração. Mas nós podemos examinar o nosso coração dia após dia. O Evangelho, a essência do Evangelho, precisamos compreender isso. Que Jesus, ele veio para nos tirar das trevas para a luz, assim como Paulo disse, como falou no texto de Colossenses. Para aquela vida que a gente vivia de uma maneira, a gente andava de um jeito, segundo um padrão pecaminoso, começamos a viver uma nova realidade. Começamos a andar num novo modo de viver. Nos tempos de Jesus ali tinha muitos especialistas da fé, e Nicodemos era um também, tinha várias pessoas, e muitas pessoas diziam, olha, é desse jeito que agrada a Deus, é dessa forma que agrada a Deus, é desse jeito que agrada a Deus. Mas o que agrada a Deus é um coração quebrantado diante do Senhor, é um coração voltado para o Senhor, é um coração que quer a cada dia andar na luz do Senhor, não viver nas trevas, não tem prazer. Uma coisa que eu queria falar rapidamente, todos nós podemos errar, podemos praticar alguma coisa errada. Quando fazemos algo errado, o que temos que fazer? Quando a gente tem a ação, quando somos nova criatura, o que acontece? A gente se sente mal. Já viu quando você fala alguma coisa, você diz, olha, me arrependi, não era para me ter falado desse jeito, não era para me ter feito isso, não era para me ter feito dessa forma. Mas muitas pessoas não vivem essa realidade, se declaram evangélicos, olha, eu sou evangélico, mas na verdade sempre diz, não, mas eu não vou dar mole, eu sou crente, mas não sou bobo. Já viu essa expressão? Eu sou crente, mas não sou bobo. Depende da sua natureza. Qual é a nossa natureza? Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. A religiosidade não muda a vida de ninguém, mas Jesus transforma as nossas vidas. Amém? Jesus transforma as nossas vidas. Sabe aquela atitude quando nós pensamos que ninguém está vendo, ninguém está observando, ninguém está olhando ali? Há um texto que eu gosto muito de citar lá do Antigo Testamento.
Provérbios 28:13 diz lá que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia. O Evangelho, a essência do Evangelho é vivermos e andarmos na luz, é vivermos e andarmos na luz do Senhor. As obras das trevas, o padrão das trevas, o padrão da escuridão, não pode dominar a nossa mente e nosso coração. Mas eu não consigo tirar isso da minha vida, eu não consigo resolver essa situação. Mas é um velho homem, mas ele tem que morrer dia após dia. Dia após dia nós precisamos refletir e meditar e falar, não, eu quero viver a vida que Deus tem para mim. E Jesus estava falando isso para Nicodemos. Não basta conhecer muito, como você também conhece, Nicodemos conhecia. Como a gente já falou, ele conhecia lá o Pentateuco muito bem, talvez Jacó. Ele conhecia muita coisa, porém precisava ter ainda uma transformação. Moody vai dizer o seguinte, uma frase dele: as escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Esse livro que nós temos o privilégio de termos em nossas mãos, que é a palavra de Deus, não é para dar conhecimento para a gente, mas sim produzir o que? Uma mudança de vida. Nicodemos estava diante daquela aula teológica ali com Jesus ensinando para ele. Ele conhecia muita coisa, mas faltava ainda, aquela frase, faltava alguma coisa. O que é que falta na sua vida, meu irmão, minha irmã, nessa noite? O que está faltando para você viver a plenitude do Evangelho de Cristo? A essência do Evangelho não é ser algo só teórico, é algo prático. É uma mudança de vida na prática. É uma realidade de vida diferente. Vidas transformadas pelo poder de Jesus. Viver o Evangelho de Cristo requer disposição para andar na luz, ser transformado dia após dia. A cada novo dia é algo novo em nossas vidas. Versículo 20, você com a Bíblia aberta aí, diz lá o seguinte: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Precisamos a cada dia desejar andar na luz, viver na luz. Precisamos pagar esse preço. Qual é o preço? O preço, a gente diz assim, mas você, até fulano ali é crente, fulano vive desse jeito. A honestidade no nosso país, às vezes a gente diz assim, mas todo mundo faz, todo mundo pode fazer, mas você e eu, nós somos o povo da luz, o povo que deve andar na luz, viver essa plenitude dessa transformação de Cristo, viver essa realidade dentro do nosso lar, viver essa realidade com os nossos vizinhos, com os nossos amigos na escola, na faculdade, na igreja. Quem é você hoje em Cristo? Uma pergunta para cada um de nós. Você está andando na luz? Se algo tenebroso, algo ainda sombrio, às vezes fica sondando o nosso coração, ou fica diante de nós, querendo roubar aquilo que Deus tem para nós, a vida que Deus tem para nós. Quem é hoje você em Cristo Jesus? Mas tem uma boa notícia para todos nós. Versículo 21 diz lá: quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Em Deus. Talvez você diga assim, mas é difícil amar, é difícil perdoar, é difícil viver esse padrão de vida, é difícil viver a vida dessa forma, mas em Deus nós podemos. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, porque as suas obras, as suas atitudes vão ser manifestadas em Deus. Talvez a gente está fazendo algumas coisas erradas porque estamos fazendo em nós, na minha vontade, no meu desejo, mas em Deus nós podemos perdoar, amar. Em Deus nós podemos viver aquilo que parece tão difícil. Mas é tão difícil, pastor, você não sabe o que me fizeram. Mas eu quero te lembrar que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Ele se entregou, não foi? Nós não podemos perder isso de vista. Lembra que Jesus disse para Nicodemos nos versículos 3 e 5: olha, é necessário nascer de novo para entrar no reino. É necessário nascer da água e do Espírito para ver o reino.
tudo aponta para algo que eu quero dizer, né? Que eu já dito que ia falar, né? Conversão. O que é conversão? O que é conversão, pastor? É a mudança de direção. Você está caminhando numa direção, né? E os irmãos que dirigem aí sabem, tem aquela seta assim, ó, vire à direita ou à esquerda. Então você vai fazer uma conversão, uma mudança de direção. Na verdade, não existe evangelho sem conversão, sem mudança de direção. Um convertido, ele vai ter dificuldades no início, dificuldades para ter algumas atitudes, mas vai passar um tempo, ele vai agir diferente, ele vai viver diferente, ele vai falar diferente. Ah, pastor, isso tudo é difícil. Não é difícil? Mas nós precisamos, a cada dia, pedir a Deus: Deus, fortaleça minha fé, fortaleça, me dá forças para que eu possa viver a essência do Evangelho. O Evangelho de quê? De pessoas convertidas, pessoas que mudaram de vida, mudaram de direção. Talvez na sua família alguém diga assim: ah, mas o meu avô fazia assim, meu pai fazia assim. Mas a partir de você, as coisas serão diferentes na sua família. A partir de você, as pessoas vão ver o outro padrão. Eu queria usar uma palavra, né? Outro padrão. Usar uma palavra assim: você vai estar em outro patamar, né? Em outra vibe, em outro posicionamento diante de Deus. E quando nós estamos assim diante de Deus, nós vamos nos incomodar com aquilo que é errado. Nicodemos estava nessa angústia para conhecer, para saber. Nicodemos estava diante da verdade ali. Não se iluda. Cada um de nós não podemos nos iludir com o Evangelho que se apresenta prometendo facilidade, que não nos direciona a mudar de vida, a viver uma vida centrada na palavra, não centrada no pastor, no homem, no sei lá quem for, mas centrada na palavra. Não existe Evangelho sem Jesus, sem renúncia, sem obediência, sem fidelidade, sem carregar a cruz, sem nascer de novo. Como terminou esse encontro de Jesus com Nicodemos? Aí a gente vai, versículo 21, termina ali. Mais à frente a gente vai ver Nicodemos aparecendo de novo na narrativa do Evangelho de João. Mas hoje eu só posso parar no versículo 21, porque o versículo 22, que é o que a gente vai começar a semana que vem, para a gente fechar a essência do Evangelho, ele já começa a falar: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Já começa algo novo ali, já um outro momento. Mas esse momento aqui, do versículo 21, Jesus foi construindo tudo ali, desde o primeiro versículo até o versículo 21, dando esse ensinamento para aquele mestre em Israel que era Nicodemos. Aquele homem que poderia dizer: olha, eu sei muito, eu conheço muito, mas ele precisava entender a essência do Evangelho. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa o tempo que eu tenho de igreja, de ministério, a cada dia nós precisamos viver essa essência do Evangelho. Entender que Jesus é a resposta de Deus para o problema do pecado. Entender que Jesus veio para salvar o mundo. Entender que Jesus é a luz que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. No Antigo Testamento tinha a promessa lá, que ia vir, ia nascer. Só que eu queria que você guardasse aí também no seu coração essa palavra que a gente falou sobre conversão, que é mudança de direção. Quando nós começamos a viver nessa nova direção, a gente começa a viver a realidade da regeneração, que é um novo nascimento, nova vida. Depois a gente passa pela santificação, vida separada, consagrada a Deus. E aí no final de tudo é a glorificação, o estágio final da salvação, onde estaremos para sempre ao lado do Senhor. Sem Jesus, como é que é? Vida sem sentido, vício, dominados pela raiva, mágoa, culpa, e o resultado é condenação eterna, choro e ranger de dentes. O que você quer viver a partir de agora? O que você quer viver a partir desse momento? Nós precisamos viver essa essência do Evangelho, ter a nossa mente e o nosso coração. Nós estamos aqui
conscientes que somos pecadores, conscientes que a resposta para as nossas vidas está em Cristo, conscientes que o que Jesus fez na cruz vai o quê? Vai nos resgatar, vai nos tirar de uma vida de escuridão para uma vida na luz. Eu quero terminar citando aí um outro texto de Jesus, um discurso de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, versículo 5, capítulo 5, versículo 16, que diz lá: assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aí eu queria encerrar esse versículo 21, a exposição desses versículos que nós lemos, que nós vamos entender a missão de Jesus, e isso é muito importante para a gente entender a essência do Evangelho. Isso tudo que Jesus falou sobre Ele, que Ele veio fazer, sobre a sua missão, aponta para um resultado nas nossas vidas. É uma vida onde nós vamos glorificar a Deus, onde o Senhor será glorificado em nós e através de nós. E para a gente orar, eu queria que você tivesse o seu momento com Deus agora, se colocasse a sua vida diante do Senhor. O que tem atrapalhado a sua caminhada de fé, para que o Senhor não seja glorificado na sua vida, não seja, as suas ações não glorifiquem a Deus. O que tem atrapalhado a sua caminhada de fé? O que está, de repente, fazendo com que você fique, de repente, sem viver essa plenitude de Deus? A todo momento andando na luz. Andar na luz, viver na luz, é praticar a verdade, é andar na verdade, é andar segundo aquilo que Cristo tem para nós. O que está te atrapalhando? O que está atrapalhando você? Coloque diante de Deus. Faça a sua oração ao Senhor. Senhor, eu quero andar e viver a cada dia na luz. Se tem alguma coisa que está atrapalhando, que o Senhor possa me ajudar a não errar, me ajudar a melhorar, me ajudar a viver o que o Senhor tem para mim. Receba essa palavra em nome de Jesus.